Também em relação aos tipos de pesquisas, especialmente, né, correlacionado à coleta de dados, a gente tem o estudo de caso. O estudo de caso, ele é uma investigação em que o pesquisador tem que se dedicar o máximo possível. Por quê? Porque ele necessariamente, né, ele vai ter um viés do aprofundamento dos conceitos, né? E esse aprofundamento dos conceitos significa que tem que se dedicar mais a entender melhor todo o processo de investigação. A pesquisa, estudo de caso, ele tem um viés qualitativo muito intenso. Aqui também vale salientar, né? Quando a gente fala que uma pesquisa é qualitativa, não significa que ela é melhor que uma pesquisa quantitativa. Pesquisas qualitativas envolvem quantidade e pesquisas quantitativas envolvem qualidade. É a ênfase que a gente fala, né? Então, a pesquisa qualitativa ela tem como ênfase o aprofundamento sobre 1, 2, 3, 5, 10 casos. A pesquisa qualitativa ela tem como característica o entendimento amplo sobre um determinado fenômeno. Então, essas são as diferenças a serem consideradas. Então, a gente não pode excluir um elemento em relação ao outro, dizendo vou fazer uma pesquisa qualitativa porque é melhor que a pesquisa quantitativa. Não é isso. O melhor, né, é a gente sempre caracterizar a pesquisa, né, como qual e quant, que quer dizer tem qualidade e tem quantidade. Os dois elementos trabalham em conjunto. Aqui, no estudo de caso, a gente pode fazer uma investigação, por exemplo, com uma pessoa, mas a gente vai aprofundar o máximo possível sobre essa pessoa. Tanto que o estudo de caso ele vai se converter numa pesquisa explicativa, ou seja, explicar os detalhes, né, que envolvem um indivíduo ou mesmo um tema, né? Por exemplo, 5 pessoas que estão convivendo com situações de violência, né? Especialmente, né, pegar o exemplo de mulheres que sofreram violência sexual, e eu vou fazer um trabalho com essas 3 senhoras, né? E com isso eu vou investigar o máximo possível, né, aprofundando como que se constrói essa violência, como ela vai se caracterizando, como que ela vai se naturalizando nas relações entre os indivíduos. Assim como o estudo de caso pode ser um departamento, o departamento pessoal, né, em que tem homens e mulheres, porém, né, a maioria dos que trabalham ali são homens e as mulheres sofrem assédio moral. Um exemplo. É um estudo de caso também. Então, o estudo de caso, ele não necessariamente quer dizer uma pessoa. É um tema que eu vou aprofundar e exige, né, toda uma dedicação por parte do pesquisador, da pesquisadora, que não estão preocupados em generalizar dados, estão preocupados em entender aquele problema específico. O estudo de caso vai se caracterizar, né, pela investigação máximo possível do cotidiano, da vida real das pessoas, que quer dizer que o pesquisador tem que estar presente o máximo possível desse dia a dia das pessoas, da pessoa ou do grupo de pessoas investigado. Também deve caracterizar uma boa descrição da onde acontece o fenômeno investigado. Essa boa descrição não significa identificar o lugar, o local, mas significa caracterizar de tal modo que eu entenda o que está acontecendo e como está acontecendo. E também, né, explicar todo um processo, né, de variáveis que interferem dentro da constituição de um determinado fenômeno, não naturalizando os fenômenos. Então, quem vai trabalhar com estudo de caso, né, vai fugir da naturalização, dizer que tal coisa acontece porque sempre aconteceu. Ao contrário, vai buscar entender por que tal coisa acontece. E que esse fenômeno que acontece não é um fenômeno natural, não é da natureza, né? E sim da construção das relações vividas pelos seres humanos. Um outro trabalho também caracterizado em termos de investigação é a chamada pesquisa-ação. Essa pesquisa-ação ela se dá muito em trabalhos vinculados à realidade social e à atuação do pesquisador dentro dessa realidade social. O que quer dizer que na pesquisa-ação, o pesquisador faz parte do grupo que ele investiga. Que quer dizer, né, que o pesquisador vai interferir no dia a dia, na resolução dos problemas, e não só acompanhar. Então, a boa parte das pesquisas, o pesquisador chega na realidade, faz perguntas, observa, faz grupo focal, aplica questionário, entrevista,
mas fica acompanhando, ele não interfere numa decisão A, numa decisão B, numa situação A, numa situação B, ele acompanha. No caso da pesquisa-ação, o pesquisador faz parte de todo o processo, quer dizer que ele vai tomar decisões junto com o grupo, ele vai sugerir caminhos para o grupo, ele vai repensar ações do grupo, questionando o próprio grupo e mudando muitas vezes as ações do grupo. O que quer dizer? Na pesquisação, o pesquisador trabalha de modo cooperativo com o grupo, ou de um modo participativo, também é chamado de pesquisa participativa ou pesquisa participante. Nesse caso, todo o processo de análise está em comum acordo com os modos de pensar do pesquisador, da pesquisadora. Eu vou interferir na realidade que eu me identifico. Quando a gente fala de que a ciência é neutra, a gente já percebe aqui que na pesquisação, né, não tem neutralidade. E a neutralidade científica, vale salientar, não existe. Porque quando eu escolho um tema para investigar, eu já estou tomando posição. Escolhi esse tema e não outro, ou outros. Então, já tomei posição. Defini esses objetivos e não outros. Já tomei posição. Escolhi esta forma de investigar. Já tomei posição também. Então, a gente não é neutro. E no caso da pesquisação, o pesquisador assume, né, toda essa condição de que ele não é neutro e que ele vai investigar um tema de interesse e não só investigar, ele vai participar. Então, o pesquisador, né, na pesquisação, na pesquisa participante ou pesquisa participativa, ele está envolvido num tema que é do seu interesse e tem como finalidade também contribuir com o grupo dos indivíduos no seu dia a dia. Né? De modo geral, né, a pesquisação ela é feita por uma pessoa que está engajada já dentro do movimento. Então, por exemplo, antes de fazer o curso de sexualidade, eu já faço parte de grupos que debatem, discutem esse tema e eu vou desenvolver a minha pesquisa dentro desse grupo a partir da minha compreensão que eu tenho anteriormente, né? Então, não é algo que eu vou descobrindo, é algo que eu já participo, já tenho até uma ação regular dentro dessa realidade. Esse tipo de pesquisa ele se desdobra, né, dentro de interesses coletivos, né, na busca de um problema, né, que melhore a qualidade de vida dos indivíduos. É necessariamente um trabalho cooperativo, porque mesmo que a pesquisa termine, o pesquisador continua naquele locus, o pesquisador continua atuando nessa área. Então, a pesquisa não termina com, digamos assim, ao terminar a pesquisa, o pesquisador vai para outro ambiente, para outra situação. Regularmente, né, o pesquisador, né, que faz uso da pesquisação, ele continua na realidade. Ele continua atuando para entender cada vez melhor, mesmo que essa etapa de pesquisa tenha sido concluída. Também, né, o pesquisador, né, vai fazer uso, valorizando muito mais aspectos qualitativos, no sentido, né, de entrevista ao invés de questionário, trabalho com um grupo focal, o contato, né, no dia a dia com os participantes, a comunidade em que ele está atuando, né? Se, por exemplo, tem 30 pessoas, ele vai acompanhar essas 30 pessoas, mas ele não tem como ênfase uma coleta de levantamento de dados. A ênfase não é quantitativa, a ênfase é qualitativa. Então, se tem 30 pessoas, eu vou acompanhar as 30, tentando entender suas especificidades, num modelo muito próximo do estudo de caso, com a diferença é que eu estou participando do dia a dia. Né? E no caso da pesquisa estudo de caso, eu estou acompanhando. Quando termina a pesquisa, eu vou para outra realidade, outro processo. Né? No caso da pesquisa, estudo de caso. Na pesquisa-ação, eu estou no dia a dia ali da investigação. Também a pesquisa pode se caracterizar como pesquisa documental. Uma pesquisa documental, ela é uma pesquisa teórica, e essa pesquisa teórica ela vai basicamente, né, buscar informações a serem consultadas em relação a um determinado procedimento que pode ser no presente, né, mas que ocorreu recentemente, como pode ser no passado. A ênfase é nos documentos, nos dados documentais que são apresentados. Então ela é diferente da ex post facto,
Porque lá na ex post facto, a característica é que eu vou investigar um tema. Indivíduos que vivem em tal lugar, né? Observando o passado recente desses indivíduos. Na pesquisa documental, eu vou investigar através de documentos. Então, tem que ter registros. E esses registros, né, podem ser manuscritos, podem ser fotografias, documentos impressos, enfim, né? Todo documento que tiver, né, seja ele visual, audiovisual, vai ser um registro para investigação. Dentro desse processo, né, de pesquisa documental, pode-se observar, por exemplo, relatórios, correspondências, registros, né, por exemplo, num hospital, numa unidade básica de saúde, em igrejas, fotografias, áudios diversos, né, tudo aquilo, né, que caracterize documento, se identifique como documento. Então, por exemplo, uma pesquisa documental, ela não precisa passar pelo comitê de ética. A partir do momento que eu vou consultar, né? Por exemplo, eu vou numa unidade básica de saúde e lá eu vou consultar os prontuários. E ao consultar os prontuários, né, eu não vou revelar o nome de ninguém que está lá no prontuário e não vou entrevistar ninguém, né? Só vou pegar as informações que estão naquele prontuário, né? Então, um exemplo, né? Vou numa unidade básica de saúde, a unidade básica de saúde me autoriza a ter acesso aos prontuários, eu vou ter que fazer um termo de consentimento ali relacionado aos prontuários que estou acessando em relação à unidade básica de saúde. Porém, né, eu não tenho a exigência do comitê de ética no sentido do contato com as pessoas. Eu posso apresentar no comitê de ética o trabalho para referendar todo o processo de investigação. Mas como a ênfase está em documentos, né, eu poderia verificar na unidade básica de saúde, né, qual é o número de pessoas atendidas, né, com um quadro de AIDS, né? Então, quadro de AIDS, né? Quantas pessoas são atendidas na unidade básica de saúde? Eu vou fazer um scout ali numérico, né? Então, vou ter acesso aos documentos, vou observar, né, nesses documentos qual é o tipo de medicação que foi indicado aos pacientes, quais foram as reações dos pacientes, vou fazer ali toda uma situação de dados informativos, posso usar tabelas, gráficos, mas não estou identificando a pessoalidade de cada indivíduo, as situações e assim por diante. Se caso eu quiser detalhes maiores, né, e contatos com as pessoas que estão nesses documentos, aí obrigatoriamente eu tenho que passar pelo comitê de ética. Então eu quero ter acesso aos documentos e depois entrevistar algumas dessas pessoas, aí sim eu tenho que passar pelo comitê de ética. No caso do acesso aos documentos, eu preciso do termo de liberação da unidade básica de saúde. E à medida que ela libere para que eu acesse os dados, e o compromisso que eu tenho ali nesse termo é de não expor os dados dos indivíduos, aí não teria tanto problema. Mas muitas vezes, né, tem alguns casos que os comitês de ética solicitam, não é uma regra, mas existem casos em que os comitês de ética solicitam a apresentação da pesquisa por ela abordar documentos delicados, digamos assim, da vida das pessoas. Então, não é uma regra para todos os comitês de éticas, mas alguns solicitam que documentos sejam apresentados. No caso do Comitê de Ética da Universidade Positivo, havia o pedido de que, se o pesquisador fizesse nesse caminho, e essa orientação que a gente dava aos professores, mesmo que fosse uma pesquisa documental, que fosse apresentada ao Comitê de Ética, né? Então, a gente, no Comitê de Ética da Universidade Positiva, orientávamos os professores para que eles encaminhassem, né, para avaliação no Comitê de Ética pesquisas documentais. Mas não é uma regra que todo comitê de ética venha a seguir, né? E o elemento central, né, é o cuidado com as informações, né? Esse que é o cuidado principal. Informação versus conhecimento. Então é importante, né, que a gente estabeleça a seguinte condição, né? A informação, de modo geral, ela é objetiva e é subjetiva. O conhecimento, ele se caracteriza como subjetivo. E a gente tem que pensar assim, né? O conhecimento é algo fundamental, né, para todos nós,
Porém, muitas vezes, né, o conhecimento faz com que a gente perca a informação, que quer dizer o aprofundamento. O conhecimento significa, né, a gente recebe informações, de modo geral, que as pessoas falam por aí, e a gente fica nesse conhecimento. Mas a informação significa aprofundar esse conhecimento para que ele saia dessa condição de subjetividade e venha para um processo de objetividade. Isso quer dizer o quê? Que uma pesquisa ela tem que ir além do conhecimento. A pesquisa tem que buscar informação. E a informação ela vai sendo construída a partir de como a gente entende o mundo, representa a realidade. Porém, essa informação cada vez mais vai nos trazendo o dado da cientificidade, que é entender um processo na sua historicidade, antes, durante e depois. E como que ele vai se constituindo ao longo do tempo. O conhecimento, por sua vez, ele acaba ficando mais num aspecto pessoal, no entendimento de grupos que podem compartilhar esse conhecimento, mas não é um conhecimento em que as pessoas aprofundem. Não é um conhecimento, o conhecimento ele não se estabelece pelo aprofundamento, mas sim pela réplica da informação. Então, o conhecimento, muitas vezes, a gente passa de um modo caracterizado por senso comum, né? Então, recebi uma informação, é como o WhatsApp aí, que a gente recebe, né? Alguém viu uma coisa, passa por outro, que passa por outro, que passa por outro, e todos nós tomamos conhecimento desse fenômeno. Porém, a gente não se informa sobre o fenômeno. E muitas vezes a gente está ampliando toda uma dinâmica, todo um contexto que valoriza muito mais. Vocês estão me ouvindo? Que não está aparecendo aqui minha voz? Está tudo tranquilo aí? Eu estou ouvindo, professor. Tranquilo. Então tá. Agora eu estou vendo você aqui, Marcos. Eu desapareci aqui da tela. Enfim, o conhecimento, então, o conhecimento é algo que está envolto ao senso comum. O avanço do conhecimento é informação, que quer dizer, a gente vai aprofundar esse conhecimento para ver qual é a sua veracidade. Fazer pesquisa é isso. A gente tem que ir além daquele conhecimento que é propalado aqui, ali ou acolá. E à medida que a gente vai fazendo esse processo de informação, a gente vai apresentando competência. E essa competência significa entender melhor o mundo real, as características desse mundo e como ele vai se constituindo, como ele vai se apresentando a cada um de nós, né? Então a gente tem que fugir da aparência para avançar em direção à ciência. Então, ciência significa ter consciência sobre a realidade, ter domínio desse conhecimento através do aprofundamento dele, né? Ou seja, informação. Os objetivos da ciência, né? E toda pesquisa deve estar marcada por esse processo. Qualidade intelectual. A gente tem que ampliar a nossa demanda intelectual em relação a como nós pensamos um determinado fenômeno da realidade. E, ao mesmo tempo, a gente tem que estar aberto a dúvidas da nossa própria certeza. Tem uma expressão que diz assim, ó, duvide de tudo. Quem desenvolveu essa questão da dúvida foi um movimento filosófico grego chamado de céticos. Os céticos duvidavam de tudo que existia, inclusive da própria dúvida. Porém, né, apesar, né, de duvidar-se de tudo, e era uma característica, né, que os céticos apresentavam, né, duvida-se de tudo que tiver pela frente, né, mas não se constrói algo além da dúvida. Porém, a gente diz que a dúvida é o caminho para que a gente tenha a informação. Então, se nós temos conhecimentos, temos informações sobre diferentes coisas sobre o mundo, não vale a frase só duvidar do que o outro diz. Vale também duvidar do que a gente diz. E num processo de construção de uma pesquisa, à medida que a gente vai encontrando determinadas informações, conhecimentos, duvidar desses conhecimentos é importante para que a gente construa a nossa vida intelectual. E com isso a gente pare, pense e refaça, reveja, reconstrua. Isso é produzir conhecimento, é só a gente pensar historicamente. Como que a sociedade avançou em relação ao domínio do conhecimento, né, a informação, o avanço intelectual, seja nas ferramentas ou em qualquer outra situação, foi duvidando do que se produziu anteriormente.
Então, se o ser humano não duvidasse das pedras que eles usaram para fazer riscos nas cavernas, a gente estava usando aquelas pedras até hoje para registrar dados nas cavernas. Ao contrário, né? O ser humano foi criando novas perspectivas, né? Uma pedra diferente que escreve melhor do que qualquer pedra. Essa pedra se transforma no giz, esse giz se transforma no lápis, se transforma na caneta, se transforma no computador, no celular e assim por diante, né? Outro aspecto importante de uma pesquisa é produzir qualidade de vida. E essa qualidade de vida, né, ela tem que ser concreta, material. Que quer dizer, né, se a gente vai discutir sobre questões da sexualidade, a gente vai ter como base, né, um melhor entendimento sobre o que é a sexualidade dentro do tema, né, que a gente está desenvolvendo e como que a gente pode construir essa temática, não só para nós, né, enquanto pesquisadores, enquanto pessoas que se formam no entendimento aí de especialistas em sexualidade humana, mas também como que a gente contribui para a vida das pessoas. Então, a nossa pesquisa, como que vai ajudar a outras pessoas, né, a enfrentarem as contradições que envolvem o entendimento sobre a sexualidade humana, independentemente se a pesquisa é teórica ou se a pesquisa tem coleta de dados. Como eu disse para vocês, a pesquisa é uma praxis, ela tem teoria e prática, independentemente da ênfase que se venha a dar. A ciência não vai responder todas as perguntas do mundo. O trabalho de pesquisa não vai responder a todas as perguntas que surgirem ao longo do caminho. A característica da ciência não é prever o futuro. A característica da ciência é investigar o presente para entender o futuro. E isso que a gente faz uma pesquisa. Então, se a gente na pesquisa, né, tem dúvidas, questionamentos e a gente não sabe as respostas, é só a continuidade das diferentes pesquisas que vão ocorrer ao longo do tempo que vão trazer para cada um de nós uma melhor compreensão. Então, a ciência não é a resposta. A ciência é a dúvida. E uma dúvida que busca respostas. E essas respostas, quando forem atingidas, que sejam as mais consistentes possíveis. Mas isso não quer dizer que a gente não duvide da resposta encontrada. Então, quando a gente encontra uma resposta, a gente tem que duvidar da resposta para continuar produzindo conhecimento. Um conhecimento informativo e não um conhecimento de senso comum. Quando o conhecimento é de senso comum, ele vira crença. E na crença a gente não tem dúvida. A gente tem só certeza. Então, crença é acreditar que aquilo é a verdade. Ponto final. A ciência, a pesquisa, tem que trazer a dúvida. A dúvida significa que quando eu encontro algo consistente, eu estabeleço ali um achado na ciência. Mas eu tenho que duvidar dele para continuar fazendo ciência. Se a ciência passa a considerar aquele achado como a expressão da verdade, acabou a ciência. Ela virou uma crença. E a ciência, né, tem que possibilitar novas descobertas, novos produtos para uma melhor qualidade de vida dos indivíduos. E dentro desse contexto, né, a gente tem que pensar que a nossa pesquisa ela deve produzir novas investigações, novas reflexões, novas ideias. É essa a ênfase. Não é a característica de que minha pesquisa tem que trazer um dado que nunca antes no mundo ninguém encontrou. Não é isso. Novas descobertas, o que elas significam? Vou trabalhar com 3 pessoas. Essas 3 pessoas nunca fizeram parte de uma investigação. E ao fazer a investigação com essas 3 pessoas, eu começo a encontrar dados consistentes, interessantes, importantes para as próprias pessoas e para a própria pesquisa, para a própria ciência, enfim. A ciência, né, ela pode se classificar de diferentes modos, né? Tem a pesquisa denominada, né, de pesquisa pura ou pesquisa básica, cuja ênfase é a construção de teorias, as mais diferentes teorias possíveis, né? E a gente tem diversos enfoques, né, de ciência, né, em termos da pesquisa pura, né? A pesquisa ela pode ser aplicada e na pesquisa aplicada é pegar os conceitos teóricos da ciência pura e aplicar à realidade. E dentro da realidade tentar verificar se aquela pesquisa básica faz sentido ou não. Via de regra, né, nós e vocês, no trabalho de vocês, né, a gente vai trabalhar
com pesquisa aplicada, né? Então a gente vai pegar o que já foi feito por aí e vai aplicar a realidade para ver se dá conta, né? Quem está no âmbito das pesquisas puras, pesquisas básicas, a ênfase é desenvolver conceitos. Claro que tudo isso com base em investigações, né? Não é só na subjetividade, é na objetividade também. Mas aplicadas à realidade no dia a dia, pode-se obter situações diferentes e divergentes do que a pesquisa pura vem a trazer. A pesquisa ela também pode se caracterizar como natural, né? Investigando o mundo como ele é, uma pesquisa, né? Com base natural, essencialmente uma pesquisa de observação. A gente vai observando o mundo e vai vendo como as coisas vão acontecendo. A pesquisa pode ser social. Nessa pesquisa social, ela pode se caracterizar para além da observação, como da própria participação do indivíduo, né, na investigação sobre o que ele entende. A pesquisa ela pode ser uma pesquisa biológica, onde se vai investigar, né, quem é o ser humano nas suas características fisiológicas e como que ele se relaciona com o mundo, com a realidade, com o que está à sua volta. A pesquisa ela pode ser exata e com isso, né, ela vai ter por base todo um conhecimento de física, química, matemática, neurociências, por exemplo, né, que fazem uso de informações exatas, né, matemáticas para entender um comportamento, como a neurociências pode estar ali amarrada ao aspecto das ciências biológicas, no entendimento do comportamento humano, ou como pode estar amarrada a pesquisas em ciências humanas, né? E ciências humanas, né, vai envolver, né, entendimento do comportamento do indivíduo na sociedade e suas características específicas, né, como que o ser humano vai se construindo. Vale salientar, né, que a nossa ênfase ela pode estar estabelecida. Deixa eu voltar aqui. A nossa ênfase ela pode estar estabelecida como pesquisa social. Então, a gente pode fazer a nossa pesquisa, né, como uma característica de pesquisa social. Nós podemos fazer a pesquisa como característica de pesquisa natural. Pode ser também pesquisa aplicada. Como eu disse para vocês, né, a gente não vai desenvolver teorias, né? Então, a gente não vai ter uma pesquisa pura, uma pesquisa básica. A pesquisa ela pode ser uma pesquisa biológica, levando em conta o entendimento, né, fisiológico do ser humano, e pode ser uma pesquisa correlacionada às ciências humanas, né? Exatas, né? Dificilmente a gente vai estar fazendo uma investigação compondo o comportamento humano correlacionado às questões físicas, matemáticas, químicas, enfim, né? E também não vai ser um trabalho, né, voltado à pesquisa agrária, né, em termos de entendimento aí de como que se dá os processos vinculados aos seres, né, de modo geral, os animais e vegetais, né, a fauna e a flora. E à medida, né, que a gente entenda a nossa pesquisa, né, dentro de uma característica, né, por exemplo, biológica, sociológica, ou pesquisa vinculada às ciências humanas, a gente vai tendo uma relação de entendimento sobre a realidade. Esses tipos de ciência são tipos diferentes e eles caracterizam ênfases diferentes no entendimento do comportamento humano, do comportamento dos animais, do comportamento dos vegetais, né, seja do que for. A característica de modos diferentes de entender a realidade que definem a ciência também de modo diferente, né? A ciência com as suas peculiaridades, digamos assim. Tipos de conhecimento, né? Então, a gente pode ter o conhecimento popular, e a característica do conhecimento popular é superficial, sensitivo, subjetivo, sistemático, acrítico. O que quer dizer, né? O conhecimento popular, que é de senso comum, ele não leva em conta características de organização de um pensamento. Por isso que a informação acaba se perdendo. E esses conhecimentos eles vão se formando de acordo com o contexto. A gente forma uma ideia aqui, perde a ideia ali, né? Forma a ideia acolá, perde a ideia posteriormente. O que eu afirmei com toda a convicção hoje, daqui 2, 3 semanas, eu afirmo o inverso. Por quê? Porque eu não estou numa base crítica. E ao contrário, né? Eu estou me guiando pelas informações do momento.
O conhecimento filosófico ele já tem toda uma ordenação maior em termos de entendimento da realidade. Ele trabalha, né, com aspectos valorativos, racionais, sistemáticos, porém não são verificáveis, porque na discussão filosófica a gente fica com base na reflexão, na análise, na compreensão de um determinado fenômeno. A gente está vinculado às ideias, né, fundamentalmente. E uma característica de ser infalível, né? Infalível por quê? Porque no conhecimento filosófico eu não tenho como verificar se um determinado elemento de realidade é viável ou não. Mas do ponto de vista filosófico, da análise, da reflexão, da subjetividade, eu posso considerar que aquilo é possível, né, de realizar-se, enfim. O conhecimento científico, ele é um conhecimento real, que quer dizer, né, vai explicar aquilo que a gente está acompanhando, é acumulativo, ou seja, aquilo que aprendeu-se antes vai interferir no que vai se aprender depois, sistemático, pois quanto mais sistemático, melhor o entendimento daquilo que foi comprovado, né? Mesmo que a comprovação seja provisória, é verificável, ou seja, eu encontrei uma vez, vou refazer o procedimento para encontrar uma segunda, terceira, várias vezes, enfim. E ele busca a exatidão, mas ele não é exato. O que quer dizer, né? Quando se encontra um resultado, não significa que se tenha a explicação de tudo no universo. Se tem uma explicação provisória sobre aquele fenômeno no universo. E aquela informação vai durar até que se encontre um conhecimento que o supere. Então, se o princípio de Arquimedes é válido até hoje, desde a Grécia Antiga até hoje, não é por falta de questionamentos. Então, muitos questionamentos foram feitos e ele foi se estabelecendo e foi se mantendo historicamente. Mas nada impede de amanhã, né, o princípio ser superado. O conhecimento religioso, ele é valorativo, ele é inspiracional, ele é sistemático, porque tem toda uma história basada aí nas diferentes interpretações da Bíblia. Não é verificável, pois não tem como ver se aquilo ocorreu ou não ocorreu. E ele se caracteriza como infalível, né? O que quer dizer, né? Traz uma verdade, um dogma que a gente tem que acreditar, né? Ou seja, se não acreditar no dogma, você está fora do contexto do espírito religioso. Diferentemente da ciência, né? Então, a ciência, para ser um conhecimento efetivo e uma pesquisa científica, ela tem que superar dogmas, ela tem que superar tabus, ela tem que verificar o que ela encontra. E aquilo que ela encontra é o que deve ser estudado, analisado e assim por diante. Nós podemos fazer estudos científicos vinculados ao conhecimento popular, ao senso comum, à filosofia e à religião. Não tem problema nenhum. Só que a leitura desses diferentes elementos de produção de conhecimento deve estar amarrado pela informação, pelo aprofundamento e pela explicação daquilo que se investiga, mesmo que os resultados não sejam resultados finais. Mas deve-se trazer, né, reflexões e análises sobre a própria produção do conhecimento. E, fundamentalmente, né, entender que o resultado não vai ser a explicação efetiva de tudo aquilo que a gente entende no mundo, mas vai ser uma explicação provisória daquilo que a gente está buscando entender, né, sobre a realidade, sobre suas características, sobre a compreensão dos fenômenos que estão à nossa volta. Então, o conhecimento científico é resultado da investigação, e essa investigação busca solucionar problemas. Então, se a gente está nesse planeta aonde está, é porque o ser humano se deparou com problemas, questionou os problemas, duvidou dos problemas e buscou superar os problemas. E essas explicações são caminhos científicos. Então, a gente diz basicamente, o ser humano, biologicamente, ele não voa. Mas o ser humano, quando começou a observar que haviam espécies que voavam, nutriu nele um problema. Eu quero voar também. E ao querer voar, o ser humano cria as leis da física. As leis da física não estão no pássaro que voa. As leis da física estão na cabeça do ser humano. Então, o ser humano cria, inventa as leis da física e aplica a realidade. Aplica uma vez, não dá certo, aplica uma segunda, não dá certo, uma terceira, uma quarta, diversas vezes, até que a física vai se constituindo para explicar como que o pássaro voa.
E o ser humano passa a aplicar esse conhecimento, essa explicação a si mesmo. E hoje a gente diz, né, que o ser humano voa. Então o ser humano voa por quê? Porque ele dominou o conhecimento, porque ele dominou o entendimento sobre como o voo dos pássaros acontece. E à medida que esse conhecimento avança, a gente vai avaliando, entendendo e compreendendo o mundo. E uma pesquisa, ela não deve ser considerada ruim ou inadequada quando a gente sofre críticas. Crítica significa análise. E a crítica, ela pode ser boa ou pode ser ruim. Mas quando a crítica é uma crítica ruim, né, dizendo assim, está faltando isso, está faltando aquilo, faltando aquele outro, muitas vezes a gente fica triste, a gente fica chateado e assim por diante, né? Porque alguém avaliou nosso trabalho que a gente ficou lá um bom tempo se dedicando como um trabalho inconsistente, faltando isso, aquilo, aquele outro. O que a gente tem que pensar é que a crítica faz parte da construção da ciência. E quando a gente faz um trabalho, por mais que tenha se dedicado e ali tem inconsistência, quando uma pessoa analisa o trabalho, a pessoa está analisando e dando orientações para que a gente possa superar e entender melhor a própria dinâmica do que é a ciência e como ela se caracteriza. A gente está no finalzinho aqui desse tópico, né? Então eu vou parar a gravação aqui e a gente já recomeça.